Olá, gente, tudo bem? Todo mundo preparado para a gente resolver mais uma questão do Enem 2020, da prova azul. E a nossa questão dessa vez é a questão 49. Ela fala o seguinte para a gente: a propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição, por parte de seu titular, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparada do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhe são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Esse texto é bem complexo, mas a gente tem que concentrar as nossas energias, concentrar a nossa atenção, principalmente nessa partezinha daqui de cima que fala sobre a questão do atendimento à sua função social, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar e diferenciar é a propriedade, famosa propriedade privada, de um direito social, por exemplo, que é conhecido como moradia. A propriedade privada, gente, ela emerge, né? A defesa da propriedade privada, ela emerge enquanto uma pauta das revoluções que foram aquelas revoluções que estouraram na Europa contra o antigo regime. É o caso das revoluções inglesas do século XVII e é o caso também da Revolução Francesa do século XVIII. Ambas são revoluções lideradas pela burguesia, na verdade não só, né? Pelo terceiro estamento de maneira geral. Só que a burguesia acaba sendo o personagem central das duas revoluções, porque a burguesia acaba conseguindo tomar a frente do processo político posteriormente, né? Ela se aproveita, digamos assim, do contexto da revolução, que seria um contexto favorável a ela, e ela acaba ascendendo politicamente. E uma das pautas da burguesia na época era a defesa da propriedade privada. Lembrando que naquele momento a gente tinha uma sociedade estamental. Essa sociedade entendia que a posição social dos indivíduos ela era definida pelo nascimento, é o que a gente chama de privilégios, né? Isso dava privilégio para o clero, que estava no topo da sociedade, e para a nobreza, que estava na camada intermediária. Aqueles que faziam parte do terceiro estamento, exatamente por não terem nascido pertencente a uma família importante, eles acabavam não tendo acesso a esses privilégios, que, na verdade, não eram bem privilégios, né? Eram, digamos assim, direitos, mas é que naquele momento da sociedade estamental se entendia que apenas esses grupos, que eram os grupos privilegiados, eles poderiam, por exemplo, ter acesso a coisas como a sua própria propriedade, né? Então, isso só era garantido para alguns. No auge daquelas revoluções, no auge da Revolução do século XVII e, ao mesmo tempo, da própria Revolução Francesa, a gente tem o terceiro estamento que vai se revoltar contra os privilégios dos estamentos de cima. Até porque tanto a nobreza quanto o clero, naquela época, eles não trabalhavam e não pagavam impostos. Eles eram sustentados pelos impostos e pelo trabalho que vinha da burguesia, dos camponeses e dos artesãos. Exatamente nesse momento de elaboração da Revolução, né, a partir do momento que a elaboração, a partir do momento que a Revolução ela estoura em ambos os países, tanto dentro da Inglaterra quanto dentro da França, se começa a aprovar os famosos direitos civis. Os direitos civis, para começar, eles vão determinar que todos os indivíduos são iguais perante a lei. Isso é um dos artigos, por exemplo, presente na nossa Constituição, assim como está presente nas constituições que a gente tem, né, de todos os países democráticos. E esse artigozinho, ele entende que como todos os indivíduos são iguais perante a lei, consequentemente, todos os indivíduos já nasceriam com direitos naturais, que seriam direitos naturais ao próprio indivíduo, ou seja, o indivíduo ele já nasce com aquele direito. E que direitos seriam esses que são vistos como naturais, que são vistos como aqueles direitos que já nascem com a gente? Direito de liberdade de ir e vir, por exemplo, direito de liberdade de pensamento, direito de liberdade de expressão. Lembrando que liberdade de expressão não é o mesmo que discurso de ódio, tá? Até porque se você defende um discurso de ódio, consequentemente, você está tirando a liberdade do outro, que é a sua liberdade de existência, né?
Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, ao mesmo tempo de liberdade de imprensa e o famoso direito à propriedade privada. Só que, com o passar do tempo, a própria sociedade foi entendendo que aqueles direitos civis, eles não bastavam. Gradativamente se começou a falar também dos direitos políticos, né? Num primeiro momento, o direito político ali era bem restrito. Mulheres, por exemplo, eram excluídas do direito político. Ao mesmo tempo, em alguns países também se determinou como primeira opção o voto censitário, significa dizer que ele era restrito por renda também. Homens pobres também não tinham acesso a esse voto. Gradativamente, a população começou a brigar por os direitos políticos e, ao mesmo tempo, começou a brigar por direitos sociais. Os direitos sociais são exatamente aqueles que fazem com que a nossa vida ela se torne uma vida digna. E os direitos sociais eles têm a ver com um acesso. Então, é quando, por exemplo, quando a gente fala que a nossa sociedade, que a gente mora num país que é desigual socialmente, é porque a gente entende que, embora na lei todos nós sejamos reconhecidos enquanto iguais, a gente entende que a gente não tem um Estado que cria política pública para toda a sociedade. Isso faz com que determinados indivíduos da nossa sociedade, por exemplo, sejam excluídos de direitos, que são os direitos sociais. Determinados indivíduos da nossa sociedade, por exemplo, não têm acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, a um transporte público de qualidade, né? É por isso que a gente fala que os direitos sociais é o momento que a gente já começa a falar sobre o acesso. E está dentro dos direitos sociais o acesso, por exemplo, à habitação, o acesso à moradia. E isso acontece porque não necessariamente toda moradia ela é proveniente de uma propriedade privada. Não necessariamente a sua propriedade privada. Você pode, por exemplo, morar de aluguel. Só que a partir do momento que você mora num país que defende um salário mínimo justo e que defende um salário mínimo digno, esse salário ele vai te dar condições, por exemplo, de você ter acesso à sua alimentação e de você ter acesso também à sua moradia. Não necessariamente essa moradia precisa se transformar numa propriedade privada sua, ela pode ser o seu aluguel, mas você vai ter acesso à sua moradia. Então, é exatamente por conta dessa distinção, né? Se entende que a moradia é um direito social, até porque ela faz parte da nossa dignidade humana, e ao mesmo tempo se diferencia essa moradia da própria propriedade privada. Só que essa questão, ela vai além, porque além dela falar sobre a questão da propriedade privada, ela fala sobre a questão da reforma agrária, né? Aqui no Brasil, existe uma certa rejeição em relação à reforma agrária. Todas as vezes que se fala sobre isso, ou até mesmo que a gente tem políticos que defendam a reforma agrária, esses políticos, geralmente, eles são taxados, né, como políticos socialistas. Embora o processo da reforma agrária ele seja completamente liberal. Porque se você defende a reforma agrária, você está defendendo, por exemplo, o direito à propriedade privada para todos os indivíduos. Você entende que você mora num país que tem um resquício relacionado à colonização, que é a ideia dos latifúndios. Os nossos latifúndios, as nossas monoculturas, né, os nossos latifúndios monocultores, eles são derivados de maneira muito direta do nosso passado colonial e do nosso passado escravista, e isso nunca foi rompido. Ou seja, deixamos a colônia para trás, mas em contrapartida, vivemos ainda num país mais marcado por características bem coloniais. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, no ano de 1862, foi feita uma lei, foi declarada uma lei, que é a Lei de Terras norte-americana, que é vista como uma espécie de reforma agrária norte-americana. Aqui no Brasil, porém, a gente nunca, né, colocou de fato em prática uma reforma agrária que fosse uma reforma agrária concreta. A gente já teve alguns projetos de reforma agrária, né? Mas a gente nunca teve um projeto de reforma agrária de fato consolidado dentro do nosso país de maneira profunda. E essa questão, ela pergunta o seguinte pra gente: esses movimentos em prol da reforma agrária, que defende a ideia de uma moradia e de uma propriedade para todos os indivíduos, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõem-se a reverter o processo de privatização fundiária? Na verdade, não. Os movimentos que no Brasil, por exemplo, o maior deles é o MST, né, o Movimento do Sem Terra, eles não questionam em si a ideia de você ter direito à sua propriedade privada. Eles não defendem em si a completa, né, anulação da ideia da privatização fundiária. O que eles defendem é uma ideia de redistribuição. É a ideia de que aqui no Brasil a gente tem latifúndios,
Não necessariamente todos esses latifúndios eles estão sendo utilizados, eles estão sendo produtivos, e a ideia é de que você precisa entender isso e realizar uma distribuição de terras que seja uma distribuição mais igualitária. A letra B, por sua vez, fala para a gente o seguinte: ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Também não é também não é essa a prioridade desses movimentos sociais. Muito pelo contrário, até porque a produção latifundiária atualmente no Brasil, ela ainda está ligada à nossa própria economia, né? A nossa economia ainda está ligada a essa questão da exportação dessa nossa produção. Então, não é em si ressaltar a inviabilidade disso, mas é ressaltar que em determinadas regiões de latifúndio existem territórios, existem espaços ali que são espaços improdutivos. E, consequentemente, esses espaços improdutivos eles poderiam ser desapropriados e, através dessa desapropriação, você faria uma distribuição de terra e você daria terra a essas pessoas que atualmente não têm acesso a essa propriedade, não têm acesso também à própria moradia. Galera, beijinhos, nos vemos na próxima.